Bom, vamos então aqui à análise do primeiro romance brasileiro de 1843, escrito no Romantismo, que foi O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza. Um romance que é relegado a um plano secundário. Consideraram Teixeira e Souza um romancista menor, mas vamos dar uma olhada aqui, né? Como é que funciona essa obra aí, tá? Bom, o Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, ele nasceu em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Em 1812, ele acabou falecendo no Rio de Janeiro em 1861, e ele não só escreveu romances, mas escreveu também teatro, poesia. Ali reparem, tem o busto dele, né, lá em Cabo Frio. E o Teixeira de Souza, qual foi o problema dele? É que ele foi, como eu falei, ele foi relegado pela crítica nacional, colocado num segundo plano, ou seja, não estudam o Teixeira de Souza, dão a ele apenas o crédito de ele foi o primeiro escritor, né, o escritor do nosso primeiro romance, e ponto. E nem estudar mais estudam Teixeira de Souza. Bom, esse romance aqui, O Filho do Pescador, primeiramente ele saiu em folhetinhos no jornal O Brasil, reparem ali, entre 6 de julho e 22 de agosto de 1843, e nesse mesmo ano, 43, ele já teve a publicação em livro. E foi um sucesso, ele vendeu bem, mas qual é o detalhe? Com o passar do tempo, começaram a estudar o Teixeira e Souza e aquele papo de rotular. Ele foi rotulado como um romancista menor, viram problemas formais na obra dele, problemas estéticos, e hoje ele entra apenas na história da literatura brasileira como o escritor do nosso primeiro romance. Mas será que é tão ruim assim? Eu digo que não, eu acho que ele é um bom romance e que não perde muito para outros romancistas aí, tá? Bom, aqui nós vamos para o começo da obra, nós temos um proêmio, ou seja, antes de começar a obra, o autor se apresenta, o Teixeira e Souza, reparem lá no final, e ele vai dizer, ele vai conversar com uma parente dele, amiga, chamada Emília. E ele tinha mandado para essa Emília um poema. Só que essa Emília diz: Olha, eu não quero só um poema, eu quero um romance, mas um romance, já que eu sou mãe, eu sou casada, eu queria um romance que pudesse ser lido, né, dentro dessa questão moralista e tudo mais. E aí o Teixeira e Souza diz, né, que claro que é muito mais difícil fazer esse tipo de romance, que é um romance agora que ele vai ter que sempre ter esse viés mais moralista. Reparem, porque me dizeis que desejais um romance não só para ti, né, para vós, mas vosso marido, vosso filho e vossa filha. E aí então nós vamos ter um romantismo de primeiro momento bem moralista, ou seja, um romance para uma senhora casada, mãe, né, para um pai, para filhos. Que tarefa, diz! Um romance para uma senhora casada e mãe, para um marido e pai, enfim, para dois jovens. E a Semília aí, ela é parente, amiga próxima do autor. E o que vai fazer o autor? Como ele tem que contar uma história para ela, agora é um romance, ele vai usar um recurso, claro, que muitos usavam nessa época. Ou seja, o que ele diz? Conto-vos, pois, uma história que me hão contado. Ou seja, uma história que ele ouviu de alguém e que ele vai nos reproduzir. Era um recurso muito usado à época, tá? Até pelos europeus, né? E os brasileiros imitam. E aí, como é que finaliza aqui o Teixeira e Souza? O vosso amigo fiel Teixeira e Souza. Ou seja, ele vai cumprir, então, essa promessa de que, já que ela não quer, ela não se sente feliz só com um poema, ela quer um romance, mas um romance de viés moralista, que ele cuide o que ele vai colocar ali, né? Então, entendo, apesar de ser um romance, O Filho do Pescador relegado a um segundo plano, né? Os críticos apontam que sim, que ele foi bem aceito pelo público leitor. E qual é o detalhe? É um livro que tem 20 capítulos. E qual é o cuidado que tem que ter, tanto no início do capítulo quanto no final? Porque no início do capítulo, ele sempre coloca uma epígrafe, como se fosse assim um comentário às vezes crítico, como se fosse um resumo, um mote do que vai ser a obra. Eu vou colocar alguns e depois eu não vou colocar mais, tá? E no final do capítulo, aquela estrutura folhetinesca, ou seja, ele deixa um mistério, uma dúvida, ele induz um suspense ao final, né, que só vai ser, digamos, revelado no próximo capítulo, seguindo aquela estrutura bem do romance de folhetim, ou seja, fazer com que o leitor se prenda à história, o que as séries fazem muito bem hoje em dia, né? Bom, vamos começar então, capítulo 1, Mas Eu Sou Tão Pobre. Bom, começa com uma epígrafe, que eu vou colocar primeiro aqui, depois vou colocar uma ou duas, não nos interessa, tá? E deixa em itálico. É como se fosse aquela um evento motivador, né? Um resumo do que vai acontecer ali. E ele diz, né, nesse primeiro momento, que é muito difícil sempre para um autor, e principalmente para o autor romântico, descrever a natureza.
A descrição das cenas da natureza é a pedra de toque do escritor. Desculpai-nos, pois se mal o vou fazer. E aqui aquela preocupação romântica ainda dos primeiros anos, quem já leu o Alencar sabe disso, a própria Moreninha do Joaquim Manuel de Macedo, né? Ou seja, aquela questão do romantismo fazer uma grande descrição da natureza numa época que não tem televisão, então a gente tem que imaginar a partir de uma bela descrição. E onde é que a gente está? O cenário é o Rio de Janeiro, perto do mar, estamos exatamente em Copacabana. Nossa Senhora de Copacabana. Não Nossa Senhora de Copacabana de 2020, claro, né? Aquela antiga, de 170 anos atrás, ainda bem deserta. Este quadro sedutor de uma natureza tão bela. E agora a gente tem o cenário, ó. Branca frente de uma bela casa situada à margem do Atlântico sobre a deliciosa praia de Nossa Senhora de Copacabana. De novo, não a de hoje, 2020, linda, maravilhosa, sempre que eu posso eu vou para Copacabana, adoro. Mas a de 1840, ou seja, aquela ainda bem deserta, né? E aí diz que nessa bela casa vai surgir uma bela mulher que vai ser chamada de Laura. Eu já vou antecipar o nome, tá? Porque e vai ser revelado depois, mas vem essa Laura aí, que é uma mulher muito bonita, muito idealizada, loira, olhos azuis, ou seja, idealiza a personagem com muitos adjetivos bem aquela moda romântica mesmo. Não, o personagem que eu acabei de pintar-vos, que é a Laura, não é uma existência mitológica, não é uma criatura poética, é uma realidade. Ou seja, idealiza que a gente até suspeita, né? E aí, essa Laura, ela tá olhando o mar. Claro, né? Tá de frente para a praia, fica pensando ali e de repente chega o nosso personagem chamado Augusto. Só depois a gente vai saber o nome dele, né? E ele chama ela pelo nome, né? E aí começa um diálogo. Reparem que ele vai se declarar para ela. O Augusto se declara para Laura. Eu te amo mais do que a minha própria vida, diz ele. A mim, Senhor, a mim, sim, a ti, minha bela náufraga, a ti, acredita-me, eu te amo. A mim, tão pobre, vítima da desgraça, cercada da miséria, escapada a um naufrágio, que se tu, tipo, não tivesse me salvado, eu teria morrido. Então reparem, só nesse diálogo que a gente já começa a ver muita coisa. Essa moça eu já falei para vocês, né? O nome dela é Laura. E ela foi vítima de um naufrágio, e quem salvou ela desse naufrágio foi esse cara que está ali agora, que é o Augusto, certo? E ele vai ali e diz que está apaixonado por ela, que quer ficar com ela. Reparem, eu te amo mais do que a minha própria vida. E ela meio que, enfim, né? Olha bem, eu sou pobre, eu sou só uma náufraga, né? Eu não tenho nada e tudo mais. E o que vai dizer o Augusto? Isso aqui não importa, né? Na verdade, né? Que ele ama ela, que ele sabe da desgraça da vida dela e tudo mais, mas ele quer a todo custo que ela seja a esposa dele. Só que a Laura está preocupada com quem? Com o pai do Augusto, ou seja, dentro daquela ideia, eu sou uma pobre mulher, não tenho nada, será que teu pai vai querer? Reparem, ele consentirá. Ó, sem dúvida, diz o Augusto, mas eu sou tão pobre. E aqui o drama, aquele do relacionamento, que ela acha que não vai ser aceita por parte do pai do Augusto, porque ela é pobre. Mas aí o Augusto diz, não interessa, eu tenho dinheiro, eu tenho amor, ok? E ela diz, ah, ok, né? Enfim, então tá, né? Só que assim, o Augusto pensa, tudo bem, mas eu estou dizendo que eu te amo. Eu quero saber se de ti há essa reciprocidade, tu me ama também, né? Eu quero saber se tu me ama. E ela vai e diz ali, pois bem, eu vos amo. Ou seja, a partir de agora, então, duas pessoas que se dizem que se amam, né? Enfim, a gente vai ver que por parte dele é verdadeiro, por parte dela não. Esse é um drama do livro colocado já, tá? Ele ama realmente e ela não. Ele é um cara do bem, ela vai ter problemas terríveis e a gente vai ver, né? Ela é tipo uma vilã do livro aqui, tá? Repare que o capítulo 2 é Mas meu pai, eu amo. Ou seja, novamente aqui o autor vai abrir o capítulo com uma epígrafe, eu deixo em itálico ali, tá? Explicando algo, agora ele explicou o amor. Reparem, quando amamos, nada é tão mortificante para a nossa alma do que ouvir raciocínios contra o nosso amor. Ou seja, aqui a ideia de que vai ter oposição do pai de Augusto quanto a essa questão do casamento dele e da Laura aqui, né? Então a gente volta agora para o enredo. Entre os poucos moradores da Copacabana naquela época havia um velho pescador, mais célebre pela sua vida honrada. Ou seja, o narrador aqui em terceira pessoa, ele acaba elogiando esse velho pescador, que é o pai do Augusto, né? Enfim, porque diz que ele tinha alguma instrução, alguma riqueza, só que ele era um viúvo, e viúvo de uma mulher que ele amava.
E ele tem um filho, que é o Augusto, a gente já sabe. Ele, o velho, era conhecido por todos pelo pescador de Copacabana. E o seu filho, o Augusto, era geralmente o filho do pescador, chamado por todos. Repare, então, a gente tem aqui o título do livro, né? O filho do pescador, que é referência a esse Augusto. E quem é que mora junto com eles ali? A gente já sabe, né? Que é a Laura, uma mulher, a Laura, escapada ao naufrágio, era hóspede desta boa família. Ou seja, a Laura foi salva pelo Augusto, fica morando ali, ele vai se apaixonando por ela, né? Tanto é que ele vai lá, diz, se declara para ela que quer casar com ela. Ela é pobre, ela tem uma certa resistência no primeiro momento, diz que o pai dele não vai deixar e tal, mas ele diz: não, isso aí eu consigo, sem problema nenhum. Resta saber se tu me ama. E a Laura diz: eu te amo, mas a gente vai ver que depois é uma mentira, tá? Os nomes, lembrando, não foram revelados no livro ainda, mas eu já estou adiantando aqui, certo? Porque isso era um recurso do romance romântico também, né? Enfim, com mistério, dizer quem é que é o nome do personagem e tal. Então o filho do pescador é o Augusto, tá? E aí, depois dessa cena, o filho vai ali falar com o pai, certo? Vai falar com o pai sobre exatamente quem? Sobre a Laura, o amor que ele sente por ela. Só que, de novo, o pai está com o pé atrás. O pai, reparem que ele é viúvo. O pai acha que o filho não sabe nada do passado da Laura, aquela mulher que simplesmente foi uma náufraga ali, enfim, qual é o passado dela e tudo mais, né? Reparem que ele diz para o filho: e conheces tu essa mulher a quem te queres ligar e ligar para sempre? Então é a pergunta que ele faz, né, pro, pro filho, né? Por quê? Porque o pai quer saber se o filho sabe, tipo, de onde é que veio a Laura, qual é a cidade dela, quais são os costumes dela. Só que o Augusto está totalmente apaixonado. Ele diz: mas pai, isso não interessa e tudo mais. Mas o pai vai chegar e dizer: interessa sim, interessa sim. Tanto que ele diz, né? Agora o filho diz assim, ó. O Augusto: vós vistes que, salva do naufrágio, ela chorava a morte de seu marido morto no mesmo naufrágio. Então a gente fica sabendo algum detalhe agora, tá? Enfim, tava num barco, num navio, então, né? Essa Laura com o marido dela. O marido morreu. Ela não morreu porque o Augusto conseguiu salvar ela. E agora o que acontece? Ele tá vendo nesse princípio de choro dela, que ela chorou pelo marido, ele tá vendo sinceridade, o Augusto, mas o pai bota um pontinho ali, né? Filho, e quem te pode afiançar que fosse seu marido? Podia ser um amante. Ah, meu pai, não façais tal injúria a tanta beleza. Reparem aqui que o discurso do filho é um discurso meio cego, de amor absoluto, só que o pai tenta aqui aconselhar o filho a não cair nessa. E aí o pai diz: olha, filho, eu também amei muito no passado, eu amei na mocidade, mas entendam, né? Depois ficou ruim. Reparem que eu virei um simples pescador. E aquele que entre os filhos das ciências podia talvez ter um nome, em consequência das suas extravagâncias, se viu reduzido a um simples pescador. Ou seja, o pai está dizendo, né, lá pelas tantas, que ele poderia ter sido, sei lá, um advogado, um médico, e o que acabou acontecendo, ele virou um simples pescador. E aí o pai começa a chorar, porque o passado dele foi um passado de sofrimento também, né? E ele continua falando pro filho ali, ó: o que é o amor? Um afeto que principia por um prazer dos olhos, uma dor do coração e uma aflição da alma. Ou seja, ele começa a pintar o amor no primeiro momento como positivo e depois dor e aflição, ou seja, algo de dor, de negativo. E aí o pai, né, diz que depois veio a morte da esposa, que no caso seria a mãe a mãe do Augusto, né, o narrador aqui é terceira pessoa. E aí já se passaram alguns anos e ele diz que conseguiu esquecer tudo, conviver com essa perda. E aí o pai diz: olha, eu às vezes tento procurar a minha esposa, a tua mãe, né, no meu peito, no meu coração, e não acho mais do que um carinho. Os laços, então já formados indissolúveis, tornam-se agora um peso insuportável. Sofrei-os é fastio, desatá-los é desonra. Então o pai está claramente ali aconselhando o filho a que não se casa, não fica com a Laura. E aí o que ele diz? Essa mulher a quem hoje tu amas, a Laura, moça como a aurora, linda como a primavera, será, como todas as outras, vítima dos estragos do tempo e dos desgostos. Não se casa.
Então o que é o papo do pai, né? Mas aí o papo, tipo, a gente conhece, né? Todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai perder aos poucos a beleza, né? Só que o pai não pensa só nisso. O pai diz, ele não acredita que um casamento traga felicidade. Só que aí o filho pergunta, e se ela fosse rica, meu pai? Nem assim te aconselhava que casasses. E aí o pai diz, ó, para mim julgo que o casamento em nenhum caso é felicidade. Ou seja, lá pelas tantas, né, o detalhe do pai é sempre contrário a isso aí. E aí o filho tenta argumentar, mas pai, olha só um pouquinho, né? Se o casamento fosse ruim, ninguém se casaria. E aí o pai diz, olha filho, cabe a ti, sim ou não. Eu sou apenas teu pai, apenas estou julgando coisas assim, né? Enfim, dando conselhos e tudo mais. Quer casar? Casa. Só que aí o filho pergunta, tá pai, mas o que eu devo fazer então? Aí o pai diz, não casar. Meu filho, nas mesmas delícias do consórcio, há dolorosos pesares. Ou seja, sempre esse primeiro momento que o pai diz que é muito bonito, muito amoroso, mas depois é sofrimento. Uh, enfim, né, reparem que o pai tem um lado machucado nisso aí, e ele aconselha a não casar. E aí o filho diz, mas pai, eu amo. Em verdade, esse é o argumento mais enérgico e o mais eloquente de um moço amante. Ou seja, quem está apaixonado sempre vai dizer que ama. Não está dentro das questões racionais, está muito mais pensando na emoção, né? E aí o pai finaliza, né, dizendo uma frase aqui que vocês guardem, que vai ser importante no livro, como se fosse uma profecia. Ele diz assim para o filho: faze o que quiseres, e que Deus abençoe os teus destinos. Peço-te, porém, uma coisa, e é que, se algum dia a experiência justificar-me, ou seja, se tu se der mal no amor, exclames no meio do teu arrependimento, ó meu pai. Ou seja, se o filho se arrepender do casamento, é para exclamar tipo, ó meu pai tinha razão. Bom, capítulo 3, a gente já cai onde? No casamento, então, do Augusto. Augusto, o que ele vai fazer? Ele vai se casar com a Laura. Então, ele ouve o argumento do pai, mas não leva a sério, tanto que ele vai se casar a partir de agora, né? Todo mundo ali, ó, a prosperidade dos noivos. Então, surge agora alguns personagens ali, são padrinhos, digamos, né, do casamento, tá todo mundo feliz. Foi 8 dias depois dos desposórios que Augusto convidou seus amigos para os banquetear. E aí ele convida aqueles amigos mais da cidade, do mundo urbano, alguns um tanto mulherengos. E detalhe como é que funciona esse narrador em terceira pessoa aqui. Ele é muito próximo do que está acontecendo, ele é um narrador intruso, ele está sempre indo atrás, vendo detalhes, né? Enfim, ele é moralista também. E reparem agora, vem uma descrição bonita dos bailes da época. É isto que se chama em nossos dias bailes. Convém saber, uma sala de inocentes divertimentos, onde uns dançam, outros tocam, alguns cantam, estes comem, aqueles bebem. Entre os convidados há uns que vêm e ouvem muito. E aí, por que ele acompanha esse detalhe que vêm e ouvem muito? Porque vai surgir um personagem agora que também vai ser uma espécie de vilão para o livro, que é o melhor amigo do Augusto. O melhor amigo do Augusto é um tal de Florindo. E esse Florindo agora está cantando uma modinha, um poema, e está sendo acompanhado por viola. Reparem que ele vai cantar. Se quando ainda eras livre eu te visse, ó linda flor, ou tu serias só minha, ou eu morrera de dor. Então ele vai cantando essa modinha, que o tema é amor, só que não é qualquer amor, aquele amor forte, aquele amor de extrema paixão, né? E aí alguém pergunta quem é que compôs essa modinha, essa letra tão bonita, e o Florindo, que é o melhor amigo do Augusto, que depois vai trair o Augusto, ele mente que foi ele mesmo, né? E aí ele termina, a Laura chega e pede para ele o poema. E aí o Florindo vai lá e dá o papelzinho com o poema escrito para Laura, ou seja, entre eles parece que já é uma espécie assim de paquera, porque depois a gente vai ficar sabendo que o Florindo traiu o melhor amigo, a Laura trai o marido Augusto para ficar com esse Florindo aí, tá? Então guardem bem este nome agora, o Florindo, que é o amigo do Augusto, tá? E aí, o narrador está dizendo, né, que o capítulo, esse agora, o capítulo número 3, ele parece ser um capítulo assim sem importância, meio fútil, sem nada de importância, mas ele vai dizer negativo. Considerai-o como um fundo escuro do meu papel. Por que um fundo escuro? Porque mais adiante a gente vai saber o que esse Florindo aí vai aprontar, tá? E reparem que o narrador vai reiterar a epígrafe do capítulo, né, que fala sobre a questão da verdade.
Depois da leitura deste capítulo ou antes, no princípio do subsequente, figurai-vos que mais de 370 dias se tem passado depois destas núpcias. Ou seja, a gente tem uma passagem de tempo agora, 1 ano já de Augusto casado. E que o pai de Augusto, o velho pescador, já não vive. Quem é que vive apenas? O filho do pescador, que é o Augusto, tá? Então a gente tem aqui uma passagem de tempo, 1 ano depois do casamento, o pai do Augusto morreu. E o capítulo 4 é Deus é grande. Reparem que vem uma epígrafe trazendo a questão de que nem sempre uma amizade é confiável. Então é aquilo que eu falei, né? Todo o começo do capítulo tem uma epígrafe que antecipa, serve como um mote, e agora vai dizer o seguinte: o decurso de anos não é a melhor prova de amizade, e nem tampouco uma liberdade familiar. Ou seja, não podemos nos abrir para qualquer pessoa que a gente acha que é um amigo, certo? E nesse caso aqui serve para o Florindo, porque o Florindo é que vai trair então o Augusto, tá? Bom, a gente volta para o enredo e agora a gente vai ter um incêndio na casa do Augusto e da Laura. Fogo, fogo, fogo. E esse fogo vem da casa do Augusto e da Laura, né? A casa de Augusto estava rodeada quase por todos os lados de pessoas e de chamas. Diríeis que as chamas tinham sido lançadas de propósito. Ou seja, o narrador já levanta a dúvida ali que esse fogo foi feito de forma proposital, e a gente vai ver que foi realmente. E o pior, né, aquele vento está forte e vai favorecendo ali o fogo. E quem é que está ali dentro, né? Onde está Augusto? Onde está o Augusto? Por quê? Porque a Laura escapou, certo? Mas cadê o Augusto? Cadê o marido dela, né? E tudo mais, e tá todo mundo ali perguntando: Laura, cadê o Augusto? Cadê o Augusto, né? E ninguém tem notícia do Augusto. Só que aí tem um escravo, que a gente vai também guardar o nome dele, que é o escravo João, que ele quebra uma janela da casa, invade. Aqui, reparem que o livro ele foi escrito em 43, e ele traz também a questão dos escravos, principalmente o escravo fiel a ele, né, que é o João. E aí, claro, que tem muita gente tocando ali, né, enfim, jogando água para tentar acessar esse fogo, e esse escravo de nome João, então ele invade a casa e consegue resgatar, salvar o Augusto. João, o escravo, trazendo sobre suas costas o Augusto, que estava desmaiado, disputa com a morte tanto a sua vida como a de seu senhor, abrindo caminho por entre as chamas. Reparem que é um ato corajoso aqui do escravo João, que vai salvar o seu senhor, ou seja, como tinha dito ali o título, ó, Deus é grande, ou seja, quem tocou fogo, porque o livro não fala agora, ele vai aos poucos, né, resolvendo esses mistérios todos, tá? Mas vocês já fiquem sabendo, né, a questão do Florindo e da Laura tem problema nisso aí, tá? Capítulo 5 é Um Homem que Vinha Falar Comigo. E aí o narrador, ele diz, né, que quem antes passava ali e via aquela bela casa do começo, lembra? Aquela casa muito bonita, de frente para o mar, agora, por causa do incêndio, ela não existe mais, só tem ali o quê? Tudo destroços, né? Reparem. E hoje, como está tudo deserto. Ou seja, só tem basicamente ali o quê, né? Os pedreiros que estão reconstruindo a casa. E aí o narrador, né, em terceira pessoa, nos diz que Augusto e a Laura foram para a cidade, na casa de um amigo, né? Que na verdade vai ser a casa do Florindo. E agora a gente volta um pouquinho à cena antes do incêndio para explicar esse incêndio. Repare então que vai ser sempre assim, né? Uma situação adiantada e depois recupera. Eu acho o Filho do Pescador perfeito para fazer um filme. Eu acho ele muito bom, tem que dar uma melhorada em algumas partes, em tudo mais, né? Roteirizar melhor, mas ele fica bom para fazer um filme, tá? Bom, o que aconteceu? O Augusto tinha ido para o quarto dormir e começou o incêndio. Reparem, sua mulher e seu amigo fugiram talvez no meio deste terror. Reparem, a mulher a gente sabe quem é a Laura. E quem é que é o amigo? Estão lembrados do Florindo? E aí, como o Augusto tinha um sono muito pesado, o que ele fez? Ele acordou e começou a inalar a fumaça, perdeu os sentidos todos, e aí a gente sabe, né? Veio o escravo João e acabou salvando ele. Seu amigo Florindo teve o cuidado de pôr à sua disposição na cidade a sua casa. E repare, né, que o melhor amigo do Augusto é o Florindo, oferece a casa, já que a casa do Augusto e da Laura foi incendiada. Eles já estavam mais de 1 ano casados, né, a Laura e o Augusto. Só que o narrador começa a colocar em dúvida fortemente o quê? O amor não dele por ela, do Augusto para Laura, mas o amor da Laura pelo Augusto, para já encucar na cabeça do leitor, digamos, né? Olha,
Talvez a culpada aí nesse problema seja ela. Eu já antecipei alguma coisa para vocês, né? Mas quem está lendo... Sabemos que há mais de um ano o Augusto está casado. Também sabemos que ele ama extremamente a sua mulher. Mas o que não sabemos é se ele é porventura do mesmo modo amado. E aí o narrador diz, né, que o coração de uma mulher é sempre um mistério e que a Laura, ela é consciente da beleza dela e ela é uma mulher orgulhosa dessa beleza e tudo mais, e o Augusto faz tudo por ela, ele dá para ela o que ela quiser, né? Enfim, só que a Laura está sempre sendo caracterizada de forma negativa a partir de agora pelo narrador, reparem. Laura, por sua parte, de um gênio nimiamente ríspido, caprichosa, mal educada, além de atrevida. Ou seja, às vezes ela é aquela 880, né? Calma, às vezes preocupada. E como é que foi esse primeiro ano de casamento aqui? O narrador vai explicar, ó. As delícias deste consórcio só foram nos 3 ou 4 primeiros meses. Depois, os 8 que se seguiram para completar um ano, foi um consórcio de tormentos pela razão dita. Ou seja, né? Os 3, 4 primeiros meses, ok, tudo maravilhas. Só que depois começou a ter as briguinhas, aquela coisa toda. E vocês estão lembrados do que o pai do Augusto tinha falado lá, né? Quantas vezes Augusto não teria dito: ó, meu pai, tu tinha razão. Só que assim, a Laura passa esse primeiro ano, que ela ficou, né, feliz, primeiros meses, depois mal, e agora, depois do primeiro ano, ela fica mais amorosa. O Augusto fica mais feliz, mas o narrador coloca já isso em dúvida. Ó. Vós direis, sem dúvida, Laura ama seu marido, se vocês, por exemplo, olhassem o que ela faz e tudo mais. Mas qual é o detalhe? O Augusto nem sequer está desconfiando dessa mudança digamos, do temperamento da Laura, tá? Porque a Laura está traindo ele com o Florindo. Bom, e aí o Augusto, qual é o detalhe? Ele está indo quase todos os dias ver os pedreiros reconstruindo a casa lá de Copacabana, né? Então ele sai da cidade, vai até Copacabana, eu não sei quantos quilômetros dali, né? Mas ele se dirige ali e vê o trabalho, fica um tempo ali. Depois ele vai para casa, né? E durante uns 3 meses ele vai ali. Só que tem um dia que a chuva está caindo forte e aí o Augusto, né? Ele decide que não dá para ficar ali. Então ele vai para casa na cidade, né? Só que ele vai antes do horário que ele costuma ir. E aí o que ele faz? Ele bate na porta. E aí a Laura, claro, né? A Laura a Laura nunca acharia que ele ia chegar naquele horário e fica toda nervosa, tipo, pergunta, né? Laura estremece. E por quê? Mistério. Ela ergue meio corpo e com sonolenta voz fala: quem bate? Manda abrir, Laura. Augusto? Sim, sou eu, né? Dando aquela ideia, né? E aí, claro, ela fica meio espantada, porque o marido veio naquele horário, que ele nunca vinha ali, né? E aí o Augusto chega e diz, choveu, atrapalhou, tive que voltar mais cedo. Só que quando o Augusto tá indo pra cozinha, o que ele vê? Ele vê um vulto, um cara saindo dali. Ao chegar à sala de jantar, um vulto embuçado em seu capote, saltando por sobre o muro do fundo. Ou seja, um homem sai dali da casa do Augusto, certo? Não dá para ver porque ele tá com um capote e tudo mais, né? E tá escuro. E o que acontece? Quem é este homem que saiu? É o Florindo. Eu já tô antecipando porque o narrador vai ficar sempre fazendo mistério, né? E aí o Augusto quer saber quem é esse cara aí, quem é que fugiu. Aí ele chega, como ele não tá desconfiando nada da mulher, ele chega para a empregada, né, da cozinha e pergunta para ela, né, se ela tá com alguém ali. Perdão, meu senhor, diz a empregada, né? É um homem que vinha falar comigo. E aí, claro, o Augusto vê que essa empregada é bonita, é nova e tá, tem tudo a ver, né? Exatamente. Mas reparem que essa escrava tá mentindo, porque o homem ali é o Florindo que veio ver quem veio ver a Laura. Capítulo 6. Talvez que ele tivesse tanto que fazer ainda sobre a terra. E aí o narrador agora resume um pouco do que a gente viu até agora, né? E vai anunciar a morte de quem? A morte do Augusto. Em pouco mais de um ano, quantos acontecimentos? Umas núpcias, ou seja, o casamento da Laura e do Augusto, o natalício de um marido, o nascimento de um marido, que é o Augusto, o natalício de uma mulher, que é a Laura, um incêndio que nós vimos e agora uma morte. Ou seja, ele larga uma morte aí. E a gente quer saber quem é que morreu. Ele vai fazer um mistério, mas eu já vou antecipar. O Augusto, tá? E aí, qual é o detalhe? A gente está tipo no velório.
Tá a Laura que tá ali, a viúva chorando, certo? Tá ali o Augusto, né, morto agora, e tá tudo meio deserto e tudo mais. E aí termina esse velório, vai ser enterrado no outro dia, e aí todo mundo vai para casa. Só que o que acontece ali, entra um vulto que vai meio que no meio dos túmulos ali, né? E aí o que, que o narrador diz? Quem será ele? Algum ladrão? Reparem que é sempre cheio de mistérios esse livro, né? E aí o sacristão vê esse vulto chegando ali, né? E esse vulto vai indo para as catacumbas ali. E aí o narrador começa, né? Ó, de repente é só um amigo do morto que tá ali, né? Vem chorar o amigo e tudo mais, né? Mas o que que acontece? O sacristão da igreja procurou o nosso desconhecido, esse vulto, e pouco tempo depois eles já não se achavam nas catacumbas. Era meia-noite, a tais 10 horas, 3 vultos se escoavam pela ladeira de Santo Antônio. Reparem, entra um vulto, vai ali pelos túmulos, o sacristão vai atrás dele e quando vê não são 2, são 3 já. E aí esses 3 vultos entram numa casa. Bom, quem eram? Nós já sabíamos que tinha um sacristão ali, um outro homem, um vulto, né? E agora mais um terceiro. Então sempre a estrutura no livro é a estrutura do mistério, do exagero. Reparem como termina os capítulos basicamente, né? É sempre um suspense no final de cada capítulo e no próximo ele vai revelar. Isso é aquela questão toda de prender o leitor no texto para que continuasse, claro, a ler os próximos capítulos nos folhetins. Capítulo 7, neste lugar e nesta hora. E lá vem a epígrafe. Aquele que entra em casa alheia, casa dos outros, por meios ocultos, seja qual for o fim que para ali o leva, é sempre um ladrão. E aí a gente volta ao enredo. A casa de Copacabana, a partir de agora, foi reerguida, está reconstruída. Agora, porém, me recordo que uma omissão houve da minha parte. Unicamente, filha do meu esquecimento, vos dá o direito a me pedirdes 2 nomes, isto é, o do morto e o da viúva inconsolável. Ou seja, o que aconteceu aqui, né? Eu já revelei para vocês quem é que foi o morto, foi o Augusto, e a viúva é a Laura. Só que quem está lendo não tem isso aí, porque tu vai dizer, mas como do dia para a noite morreu o Augusto, né? E aí o narrador coloca uma dúvida ainda no leitor. É Augusto? Essa viúva inconsolável é a Laura? Né? E aí o narrador vai dizer sim, são eles mesmos e tudo mais. E diz, né, que logo depois que o Augusto foi enterrado, na mesma noite o Florindo já bateu ali, já entrou para dormir com a Laura, né? Só que aí o que acontece? Vai ter um homem disfarçado que está ouvindo tudo isso aí. E quem é esse homem disfarçado que ouve tudo isso aí? Então reparem, é sempre mistério em cima de mistério. Ao mesmo tempo, 2 braços amorosos recebem estreitamente, é Laura e Florindo. A quem? Ao malfeitor? Não. E pois a quem? Ao amante? Não sei. Depois de certificar-me, eu vos direi. Reparem que o narrador ele trabalha sempre essa questão de tentar fazer um mistério, né? Tentar sempre criar isso aí para que lá pelas tantas, no próximo capítulo, ele resolva esse caso, tá? Bom, só lembrando então, né, que logo depois do enterro, digamos assim, né, do velório do Augusto, a Laura já recebe nos braços dela o Florindo, o amante dela, a quem ela traía, né, o Augusto. Capítulo 7, tu me ergues e tu... Vem a epígrafe, ó. O criminoso pode esconder seus crimes aos olhos de todo mundo, nunca, porém, aos olhos de Deus. E aqui aparece bem essa questão cristã, moralista própria do romantismo. Bom, aí o narrador ele vai conversar com o leitor, diz que o leitor pode até achar terrível uma recém-viúva, né? Já recebia ali um amante, né? Também eu não acho isso muito bonito, mas como negar-vos-o, sabeis vós a terrível tarefa de um historiador? Ou seja, ele está dizendo, eu por mim não acho legal, mas eu sou um contador, eu tenho que contar a história, né? E aí esse amante ali da Laura, né? Ele vai aparecendo sempre ali, tudo mais que é o Florindo, mas ele sempre escondido, tá? Ele sempre se esconde, ninguém da família tá vendo nada ali. Já 2 meses se haviam passado sobre a viuveza de Laura, mais um salto temporal. Ela e seu amante, que é o Florindo, viam-se tantas quantas vezes queriam. E um dia esse Florindo tá ali conversando com a Laura e ele diz, bah, Laura, me conta a tua vida aí, né?
Assim, mas eu não tenho nada demais, enfim. Mas, não, mas conta algum detalhe, alguma coisa, ou um pormenor e tudo mais. Pois bem, escuta, eu nasci numa pequena vila pouco distante do Rio de Janeiro. Ela disse que teve um pouquinho de instrução, os pais não tinham condições financeiras. Meu pai morreu quando eu contava 12 anos e meio de minha idade. E eu fiquei em companhia de minha mãe. Pouco tempo depois, um lindo moço, meu Patrício, namorado de mim, pediu-me a minha mãe em casamento. Então o que acontece? Ah, ela já é órfã de pai, tá ali, né? Ainda começo de adolescência. Claro que naquela época se casava mais cedo também, mas ela tá no princípio de adolescência ali. E o que acontece é que chega um cara e quer casar com a Laura. E aí a mãe diz não, de jeito nenhum. Só que a Laura pega, apaixonada que estava por esse cara, fugiu com ele e se casou. E aí ela ficou na casa dele sempre escondida, mais feliz. Só que aí a mãe vai atrás, descobre o paradeiro da filha. E só que o marido não quer de jeito nenhum devolver a filha e foge com ela para o Rio de Janeiro. Já muito perto da barra desta cidade, uma grande tormenta nos fez naufragar nesta praia. Só sei que o meu marido morreu. E o resto a gente já sabe, né? Porque ela foi salva pelo Augusto. Eu fui salvo e pouco depois me casei com Augusto. Mas o Augusto dizia que tu eras viúva. É verdade, eu assim havia dito a ele. Né? E aí ela conta que o navio tinha batido na praia, né? Alguns marinheiros se salvaram, só que o marido dela morreu. E quando ela vê duas pessoas estão tentando salvar ela, quem é ela? Era o Augusto e um seu escravo. Não é o escravo João, é um outro escravo, né? Tanto é que esse escravo que tentou salvar Laura junto com o Augusto, esse escravo morre. E aí quem é que salva a Laura? É o Augusto. Só que acontece quando o Florindo fica sabendo agora uma história que ele não sabia. Ele não sabia que o próprio Augusto tinha salvado a Laura, né? Então essa história de que foi o Augusto que salvou a Laura, o Florindo fica indignado, porque agora ele vai acentuar o lado ruim dela, ó. Laura, ele tem uma espécie de remorso, ó. Que temos nós feito? Laura, tu acabaste com a vida do homem que se arriscou à morte para salvar a tua vida em um naufrágio. Tu acabaste com teu benfeitor. E aí o Florindo tá com remorso ali, porque ele sabe do crime que ele e ela fizeram. Porque quem é que matou Augusto? Eu ainda não falei, mas foram os dois, tá? O Augusto morreu envenenado. E o que aconteceu? O Florindo conseguiu o veneno e quem deu o veneno foi a Laura, né? Só que a Laura, ela tá tipo assim, o que tu quer falar agora, né, Florindo? Ou seja, tu matou teu melhor amigo, quer pregar moralzinha agora, né? Eu conspirei contra a vida de meu marido e benfeitor. Ok. E tu? Tu não conspiraste contra a vida do teu melhor amigo? E aí a Laura revela para nós quem é que foi o autor da ideia desse incêndio, porque ele não morreu no incêndio, né? Ou seja, ali foi o primeiro ato de tentar matar já o Augusto, foi com incêndio. Só que não deu certo. E aí a Laura nos explica, ó. Impostor tu é, Florindo, quem é que me desencaminhou com um amor criminoso e louco, não foste tu? Quem me aconselhou para largar fogo à minha própria casa e fechar antes a porta do quarto em que dormia meu marido? Ou seja, reparem, né, que eles queriam aqui que o Augusto fosse, que morresse queimado. Aí a gente sabe, né, que o escravo João salvou ele. Só que a todo momento a gente está vendo, né, que o Florindo aqui ele era tipo o mentor e a Laura praticando. E por que que eles queriam matar o Augusto? Para ficarem juntos, né? E a Laura ainda começa a dizer, né, que uh, mesmo quando o João estava salvando o Augusto, o Florindo ainda tentou jogar um pedaço de madeira para acertar o Augusto, né? Mas acertou só o João. E aí a Laura tá falando mais, ó. Depois que te escapaste de Augusto fugindo pelo muro de minha casa da cidade, quem foi que me resolveu envenená-lo? Não foste tu? Quem me deu o veneno com que dei fim à vida de Augusto? Não foste tu? E aí então de novo, né? Florindo mentor, Laura a que pratica, ou seja, o Augusto morreu envenenado. Sabemos agora a causa mortes, né? Mas antes tentaram incendiar, não conseguiram, vai no veneno mesmo, né? Tudo para ficarem juntos ali, a Laura e o Florindo. Só que o Florindo não sabia de um detalhe, não sabia que tinha sido o Augusto que salvou ela do naufrágio.
E aí termina, né, o discurso da Laura, que é um discurso, claro, de muitas revelações, né? Só que lembrando, né, o Florindo não sabia que o Augusto tinha salvado ela do naufrágio. E aqui nós temos mais explicações da Laura, ó. Conspirei, sim, contra o marido a quem eu não amava. Então repare, né, que as palavras proféticas do pai até que estavam verdadeiras, né? Porque ele amava, só que ela não. Eu assassinei a meu marido, só que tu, Florindo, assassinou ao teu melhor amigo. Ou seja, os dois aqui são cúmplices da coisa, né? E aí o Florindo diz, né, que a Laura deve se arrepender, tá? Ele também, porque ele tá com remorso, mas ela meio que ironiza, né? Bem, ok, irei ser freira e tu vai ser frade, não é assim? E aí o que que diz, né? O Florindo cheio, digamos assim, de remorso, ele diz, irei, não sei para onde. Laura, adeus para sempre, só que contigo eu não vou ficar. Então ele sai dali. Claro que isso, por uma vilã como a Laura, ela vai ficar muito indignada, né? Muito indignada. Por quê? Porque o Florindo pula a janela e sai, né? Capítulo 9 é Deus te perdoe. E aí o autor segue agora ainda, né? Agora se reportando a Emília, tá lembrado da Emília lá do começo, né? Que é a parente dele, amiga, que pediu para ele fazer um romance. E aqui a gente está vendo, né? Que o narrador se confunde exatamente com a questão do autor, que é o Teixeira e Souza, porque no prólogo ele diz que mandou um poema, ela quis um romance de viés moralista, e ele está contando esse viés moralista, essa história de fundo moral que prometeu. Reparem que ele diz, né, para Emília: eu, pois, vos prometi, bela Emília, dar-vos uma história moral, e é isso que eu estou fazendo. Só que aí o narrador, ele diz que é difícil achar agora quem é que é o pior criminoso ali, né? Se é a Laura ou se é o Florindo. Em ambos estes dois funestos amantes havia, além do crime de incêndio, do crime de adultério e do crime da morte de Augusto, o detestável crime da ingratidão. Por que ingratidão? Né? Pô, é o teu melhor amigo, a gente fica sabendo depois, né, que o Augusto emprestou dinheiro pro Florindo. Pô, é o melhor amigo. O Augusto salvou a vida da Laura, né, que ia naufragar, ou seja, o crime de ingratidão. E reparem que o narrador ele não está se limitando apenas a contar a história, mas ele fica emitindo um julgamento de valor, ele dá as suas opiniões e diz que o crime de ingratidão não é um crime físico, mas é um crime moral. Por isso esse lado todo moralista também da história, né? Enfim. Podemos, pois, concluir que os crimes mais horrorosos em suas consequências por irremediáveis são o homicídio e o adultério. E na verdade, né, homicídio e adultério, os dois praticaram isso aí, né? Tanto a Laura quanto o Florindo. E o narrador disse, né, que o homicídio, às vezes a gente até pode justificar por alguma defesa e tudo mais, mas ele é totalmente contrário ao adultério, né? E que também ingratidão não tem desculpa para ingratidão. Bom, aí o narrador lembra, né, que a Laura tinha nos revelado que ela fugiu da casa dos pais para ficar com aquele cara com quem ela se casou, né? E a fuga de uma donzela da casa de seus pais para de um amante é sempre um crime muito feio. Ou seja, de novo, sempre aquela questão do narrador comentando, fazendo os julgamentos de valor ali, né? E o narrador em terceira pessoa diz agora que o Florindo saiu, ficou com remorso, saiu, deixou a Laura ali abandonada, mas o que, que ele aponta? Cuidado, né? Essa mulher é mulher cruel, é uma mulher infernal, vingativa. E o que, que a gente espera de uma mulher vingativa? Deixaria ela impune o seu falso amante, o Florindo, cúmplice de seus crimes, o homem que a abandonava? E a gente vai agora a uma cena de morte que vai ser a morte do Florindo. Quem é que mandou matar o Florindo? Exatamente a Laura. Meia hora depois da retirada do Florindo, o amante, um viajor noturno devora caminho a longos passos da Copacabana para a cidade. Ao entrar em uma pequena mata, ouve-se o estrondo de um tiro e o viandante tomba ferido e moribundo. O assassinado exclama com voz fraca: eu morro. O Florindo diz: eu morro. Deus é justo. Ou seja, como se tivesse o Florindo vendo, né? Tipo, eu cometi um crime e tudo mais, mereço morrer realmente. Só que quem tá matando o Florindo responde, ó,
Florindo, dissestes bem, Deus é justo, Florindo, Deus te perdoe, tá? E aí, na verdade, esse assassino do Florindo, ele pega uma lanterna, coloca na cara e pergunta, né? Tipo, Florindo, tu me reconhece, né? Mas o Florindo acaba meio que tomando um susto e morrendo. E aí eu pergunto quem é que matou o Florindo, eu já vou antecipar para vocês aqui, tá? Quem matou ele foi um tal de Marcos, é um novo personagem que surge aqui, que ele é apaixonado pela Laura, e o que fez a Laura? Contratou ele para cometer esse crime. Em troca de quê? Em troca de amor. Capítulo 10. A minha pontaria foi mortal. Ou seja, a gente já sabe os detalhes da morte do Augusto. Primeiro momento tentaram um incêndio, não deu certo, o João salvou ele, depois o envenenamento. E agora a gente tem a morte do Florindo. A gente não sabe bem como aconteceu todos os detalhes da morte, né? Agora a gente vai ficar sabendo então que a Laura, assim que o Florindo saiu, ela já mandou um escravo chamar esse tal de Marcos, e esse Marcos chega, ele gosta da Laura, né? Ela não gosta dele, mas tipo, se tu fizer um favorzinho para mim, Marcos, né, matar o Florindo, eu fico contigo. E ela explica pro Marcos, ó. Esse homem, o Florindo, Marcos, havia me prometido desposar-me pouco depois que eu o enviuvei. E agora, tendo me comprometido com ele, ele me abandonou infamemente. E aí o Marcos diz o que é preciso fazer, né? Olha, preciso fazer exatamente matar esse homem, né? Ou seja, ó, que esse homem a quem hoje eu odeio deixe de viver. O Marcos aceita, só que o Marcos pergunta, ok, neste momento ele deixará de viver. E depois, qual é o meu prêmio? O amor e a minha gratidão. E aí o Marcos sai correndo atrás do Florindo, acha o Florindo, mata o Florindo, tá? Enfim, e reparem que agora basicamente, né, é como se fosse assim o terceiro homem que a Laura, se não mata, mas que está com ela, morre, né? O primeiro, o do naufrágio, depois o Augusto, que foi envenenado por ela, e agora o Florindo, que foi morto amando dela. Ou seja, ela está sempre sendo, digamos, uma viúva ad eternum, ali quase uma viúva negra, né? Bom, o Marcos foi lá, matou então o Florindo, volta para os braços da Laura, e detalhe, né? Ela não demonstra nenhum remorso, nem ela nem ele. E o que ele vai fazer? Ele vem para receber o pagamento. Os dois ficam juntos. Reparem o que diz o narrador. Eu não vos quero dizer que neste momento dois nojentos amantes em uma casa na Copacabana trocam as mais baixas finezas. Reparem que o narrador aqui está com um ponto de vista contrário àquilo ali. Porque está dizendo, né? O assassino com o assassino ali. Bom, só que de repente o que vai acontecer agora é importante. O Florindo, ele tinha uma manha de entrar escondido para atrair o Augusto. Ele ficava arranhando a janela. Então era um sinal, uma senha que só o Florindo sabia fazer, né? A senha dele para visitar a Laura. Só que agora ela tá ali deitada com o Marcos e começa o mesmo sinal. E aí a Laura se espanta. Como assim esse sinal só o Florindo sabe, né? Só que aí o Marcos vai até a janela e aí o que acontece? Eles abrem a janela e tem uma cena terrível, tipo cena de filme de horror mesmo. Reparem. Os dois viram Florindo recostado nela na janela. Era um horror. Ouviu-se um tombo fora, como a queda de um corpo humano. E de feito, era o corpo de Florindo que caía. Repare então que os dois não sabem o que fazer, porque alguém colocou o corpo do Florindo ali, né? Eu já vou antecipar para vocês, alguém colocou o corpo dele ali, ele tá morto, né? Só que o Marcos, ele começa, tipo, só um pouquinho, mas é impossível, eu matei ele, como é que ele vinha até aqui e tudo mais, né? E aí o Florindo aparece morto, tanto que o Marcos acha que até é a alma dele que tá ali, né? E ele fica perguntando quem é que colocou ali. E aí a Laura pergunta para ele, né? Marcos, ele ficou verdadeiramente morto? E aí vocês têm o título. Sim, a minha pontaria foi mortal. Só que a Laura tem uma teoria. Reparem, mas Marcos, ó, ele caiu, mas não morto. Pôde ainda levantar-se e caminhar-se, né? E sentindo-se ferido, buscou a casa. Mas isso é uma mentira, né? Porque a gente sabe que isso não aconteceu, tá? Bom, aí o Marcos desce, ele vai ver lá o corpo do Florindo, realmente é o Florindo, tá morto ali, alguém levou ele ali, tá? E aí a Laura diz, olha, daqui a pouco vai clarear, é hora de esconder esse corpo e tudo mais de uma vez. E o que faz o Marcos? Ele começa a abrir faz uma cova ali, né? Enterra o Florindo.
E os dois agora têm um segredo, que é mais um corpo enterrado ali, né? A partir de agora, né? E justiça foi feita. Por que o narrador diz isso, né? Como se ele estivesse agradecendo também pela morte do Florindo, que foi um cara ruim, né? O capítulo 11 é tão tarde, meu lindo caçador. Bom, vida que segue agora para o Marcos e para a Laura. Só que assim, ó, a Laura não gostava do Augusto, se casou por casar. Traiu ele com o Florindo, tá? O Florindo não quis ficar com ela quando ele soube da notícia aquela de que o Augusto tinha salvado ela de um naufrágio. Fugiu, ela pegou o Marcos, chamou o Marcos, não gosta desse Marcos, mas enfim, se matar, ficamos juntos, né? Ok. Então reparem que ela é bem assim instável quanto à questão amorosa, né? Ela não tá sendo apaixonada por ninguém, né? Só que agora vai entrar um novo personagem, como tá dito ali no título, tá? É um caçador jovem, tipo de uns 18 anos. É um caçador muito bonito. É um novo personagem agora. Reparem, era um jovem e lindo caçador. E aí o caçador está cantando e ele passa pela casa da Laura. E a Laura ouve essa cantoria e os dois se olham, tá? E quando os dois se olham, pinta uma espécie assim de paixão. Quanto ao caçador de 17 a 18 anos de idade, ele era de estatura regular, bem feito e sobremaneira airoso, bonito, né? E claro, eu não vou colocar aqui, mas veio quase uma página de descrição, de idealização desse caçador, que é comparado a um anjo ali, né? E aí quando ele olha para Laura, os dois se encaram, riem, e é um gurizão, né? Ingênuo, inocente, e a Laura a gente já sabe, é o oposto disso, a Laura é experiente e tudo mais, né? Laura tinha tanta consciência da sua beleza que bem se via que a surpresa do caçador era por ela produzida, ou seja, ela sabe, ela é consciente da beleza dela, que a beleza dela, né, encanta todo mundo ali. E aí, né, o caçador vê a Laura, pede água, a Laura dá água para ele. E reparem como já temos a questão do amor aqui, ó. O caçador já amava a Laura. E como vê-la sem amá-la? Ou seja, aqui é a questão da idealização, da beleza dela, né, que encanta todo mundo. Laura também já amava o caçador. É recíproco, então, aqui, né? E, novamente, vocês cuidem a questão dela, né, ser sempre volúvel quanto ao amor. E ela agora tem um amor que ela não sabe bem compreender, porque ela tem, tipo, 31 anos, ele tem 18, eles começam a trocar cartas, e o caçador convida ela para um encontro. Só que qual é o detalhe? Ela tá com o Marcos. E aí o que ela faz? A Laura, ela que já traía antes o Augusto, né? Enfim, ela comete essas questões de traição. O que ela faz? Ela fica sabendo que o Marcos vai para a cidade. E aí quando o Marcos vai para a cidade, o que ela pensa? É agora que eu vou me encontrar com ele. E aí ela manda uma carta dizendo o dia, o horário. E quando a Laura tá indo pro local marcado, tá tudo escuro, né? Ela fica esperando o caçador. E vai demorando, porque o caçador não vai vindo, ela já está irritada. Chega um cara ali, e adivinha quem é o cara? O próprio Marcos. Laura solta um grito. Isso o texto não diz que é o Marcos, eu já estou antecipando. Laura solta um grito de surpresa, de susto e de horror. Quer fugir, mas é tarde. Ou seja, o Marcos então descobriu esse encontro do caçador com a Laura, e o narrador vai explicar como é que ele descobriu e tudo mais, né? E revela até um pouco do teor da carta do caçador que tinha mandado para Laura, ó. Ele diz, ó, beleza incompreensível, mulher que eu amo com amor inexplicável, serás tu um anjo, serás uma divindade. Ou seja, o caçador tinha mandado uma carta, mas assim, ó, rasgando elogios para Laura, que ela é linda, maravilhosa, encantadora e tal. Só que ele não sabe se esse amor ia gerar para ele felicidade, tristeza, se ia ser correspondido ou não, né? Porque ele olha para a idade dele, olha para a idade dela, diz que ela poderia até ser mãe dele. Só que mesmo nessa dúvida ele diz que ama ela. Mas depois a gente vai entender que tipo de amor é, na verdade, esse amor que não é um amor de, digamos assim, de casamento, né, de um homem para a mulher no sentido sexual físico, é um outro tipo de amor que a gente vai entender depois, tá? Então ele tá cheio de receios, esse caçador aí. Bom, aí o que aconteceu, né? O Marcos chegou ali, tá? O Marcos está muito indignado porque ele ia ser traído por ela, né? Enfim. E aí o que ele diz? Agora apronta-te para morrer, Laura.
E aí a Laura começa, né? Pelo amor de Deus, não me mate, não me mate, tudo mais. Ele tá decidido. Laura, tu não tem mais que um momento de vida. Põe-te bem com Deus, anda, é tempo, arrepende-te dos teus crimes, que tão poucos não são. E aí o Marcos diz, né? Tu não vai me trair exatamente, tudo mais, depois fazer como fez com o Florindo, mandar alguém me matar, por exemplo, né? Então eu não quero ser morto, de repente, até por esse caçador aí. Então eu já vou evitar isso aqui, eu vou te matar. É mais uma alma que vai hoje para o inferno. Socorro! Quem me socorre? E aí surge um personagem agora. Eu. Parece o Chapolin Colorado, né? Eu. E aí bradou com voz sepulcral um terceiro personagem que acabava de entrar nesta terrível cena de horror. Pessoal, mais um personagem surge ali. Tá meio escondido, né? Parece até um fantasma com capote e tudo mais. Só que ele vai ali e salva a Laura das mãos do Marcos. E quem é ele eu já vou revelar para vocês agora, tá? É o escravo João, aquele fiel escravo João, que era o fiel escravo que salvou do incêndio o Augusto. E, de certo modo, também era o fiel escudeiro da Laura ali, né? Só que a Laura não sabe que é ele. Nem a partir de agora ainda o Marcos sabe que é ele. Ele surge ali naquela escuridão e salva a Laura. A Laura corre, né? E ele fica ali com o Marcos. Reparem o nome do capítulo 13. Um fantasma. Agora tenho que dizer-vos que o novo personagem que em socorro vem de Laura não é o caçador, tá? Eu já revelei para vocês, né? Que é o escravo João ali. E por que não foi o caçador? O que aconteceu com o caçador? Por que ele não foi no encontro? Sim, bem a meu pesar, devo dizer-vos que ele, o caçador ferido de um tiro, geme no leito de dores na cidade em casa do Dr. Simval, o novo personagem que surge aí, seu padrinho e pai adotivo. Então, a gente já vai conhecer um novo personagem, esse Dr. Simval, que vai aparecer no final, que é tipo o padrasto, né, o pai do caçador a partir de agora, né, enfim, é o pai dele, né, que criou e tudo mais. E o narrador começa a descrever assim, eu não coloquei, né, mas ele começa a descrever depois ali no texto pensamentos dos leitores, que os leitores vão dizer que foi o Marcos que atirou no caçador, mas não foi. Ó, só para explicar porque o caçador não foi, tá? Ele pegou e se machucou sozinho. Na verdade, ele ia colocar lá a arma e tal, e acabou pegando num cipó e disparando e machucando a mão dele. Por sorte, o caçador não foi, porque se o caçador tivesse ido, o Marcos teria matado ele, né? Então, por uma dessas inverossimilhanças do romantismo, o caçador acabou não indo até ali, tá? Bom, o que acontece? A gente volta para a situação aquela em que nós temos aqui o escravo João, que tá tipo um fantasma ali, né, escondido e tal, com um capote, aquela coisa toda. A Laura conseguiu fugir até uma árvore, e aí o que acontece? O Marcos e o... Às vezes até eu me perco aqui na narrativa, né? O Marcos e o João vão começar a brigar. Ó, peleja-se no fundo do jardim? Sim, peleja-se, e é peleja de morte. E a briga primeiro começa, né? E tudo mais, de espada, depois caem as espadas, vai braço a braço e o escravo João vence. E aí ele vai matar o Marcos, só que o Marcos começa a implorar pela vida. E aí o João, o escravo João, leva o Marcos para um caminho isolado ali, enfim, né? Escuro e tudo mais. E aí ele diz, olha, eu sei que tu, tipo, matou o Florindo, e o Marcos fica negando, se fazendo e tudo mais, né? E aí o escravo João diz, né, que sabe sim do segredo dos dois, que tanto o Marcos quanto a Laura, né, são os assassinos do Florindo. E aí o João puxa uma lanterna, aponta para o rosto, né, e diz para o Marcos olhar para ele. E aí o Marcos se apavora, né? Um fantasma, adivinhaste, é pois com um fantasma que lutaste. E aí o João chega e diz, ó, tu tem 3 condições, eu quero 3 condições assim para te manter vivo. Tu aceita as condições? E o Marcos diz que aceita, mas pergunta quais são essas condições. Primeira, que nada, Marcos, tu dirás a respeito desta aventura amormente no Rio de Janeiro. Aceitas? Aceito, ou seja, bico calado, se calar a tudo que aconteceu ali. Segunda, que dentro de 8 dias tu deixarás esta cidade, para ela jamais voltares. Aceitas? Aceito. Fugir dali nunca mais aparecer em Copacabana, né? Que antes da tua partida escreverás a Laura uma carta, cujo conteúdo não vai ser tu que vai escrever, eu vou ditar. Aceitas?
aceito. Ou seja, então a condição para manter o Marcos vivo aqui, tá? E como é que finaliza o capítulo? Reparem, né, com o escravo João prometendo, ó. Marcos, se tu dentro de 8 dias não cumpres o que prometes, eu irei delatar teus crimes aos tribunais competentes. E então, Marcos, o cadafalso, o enforcamento, a morte, tá? Bom, o capítulo 14 é Eu te hei de agradecer. E exatamente tem a ver exatamente com essa questão toda do escravo João ter salvo a Laura, por isso que ela quer agradecer a ele, né? Bom, mas antes disso, a gente vai ficar sabendo um pouquinho da história desse Marcos, que antes, né, mais moço, ele era um homem bom, mas depois passou a estar com um grupo de ladrões, depois ele passou a ser chefe desse grupo de ladrões. Reparem, era esta célebre quadrilha o terror das estradas de Minas Gerais e de São Paulo. E como é que o Marcos tinha ido mesmo até o local onde estava Laura? Como é que ele descobriu? Vamos pensar assim, como é que ele descobriu que a Laura marcou um encontro com o caçador, né? Porque um dia o Marcos, muito desconfiado, ele viu o caçador indo até a casa da Laura ali, né? E ele chegou e perguntou para Laura o que esse caçador queria aí. E ela disse, ele queria água e tudo mais, mas ele é muito desconfiado. Ele disse, opa, alguma coisa tem. Não obstante, Marcos era tão desconfiado e o caçador tão bonito, formoso, que Marcos deveria ver nele um rival feliz, ou seja, ele ficou com ciúmes. E aí o que aconteceu? O Marcos ficou observando tudo, até que um dia ele mente que ia para a cidade e ele vê o caçador saindo da casa da Laura ali, né? Enfim, ele pensou, opa, não é só para pedir água, né? Como soube Marcos que ela e o caçador deviam ter uma entrevista e naquele lugar ali, o escravo conta que, trazendo a carta do caçador, Marcos ia tomar, abrira e lera. Ou seja, aquela carta do caçador ali, né? O que acontece? Ele abriu, ele viu tudo ali, né? O encontro marcado e tudo mais. Por isso que ele ficou sabendo, né? E reparem agora o conteúdo da carta que a Laura tinha escrito para o caçador. Formoso caçador, homem a quem amo e a quem receio, tipo marcando o encontro. Então o Marcos... Reparem primeiro que a Laura se apaixona facilmente, né? Mas o Marcos viu ali e parece que pela primeira vez ela está se apaixonando de verdade por esse caçador aí, que depois a gente vai entender quem é esse caçador aí, né? E então o Marcos acabou, né, sabendo desse encontro. Reparem, olha o que ela diz. Serás tu, caçador, um demônio tentador ou um anjo de salvação? Eu não sei o que tu é, mas sei que eu te amo. Queres uma entrevista depois do anoitecer, debaixo da mangueira grande no fundo do jardim? Adeus. E aí, claro que o Marcos ficou sabendo desse encontro, por isso que ele foi lá. E reparem, por que o caçador não foi? Porque o caçador se machucou, tá? Bom, aí depois de uns dias depois dessa luta entre o escravo João e o Marcos, a Laura recebeu uma carta do Marcos, né? Lembrem qual era a condição para ele continuar vivo. Ele tinha que mandar uma carta, mas quem ia editar era o escravo João. E aí, realmente, o João ditou a carta, o Marcos escreveu e mandou para Laura, tá? E aí dizendo, né, que ia ter que ir para o Rio de Janeiro agora para sempre e tudo mais, não ia mais voltar ali. E pede para Laura esquecer o que aconteceu entre eles e tudo mais. E ele revela quem apareceu ali em socorro dela naquele dia. A pessoa que no fundo do vosso jardim, Laura, apareceu em vosso socorro, e a quem deveis a vida, era o vosso escravo João. Adeus, seja feliz, Marcos. E aí o Marcos, reparem, o Marcos é também aquele cara que não aceita isso aí. Ele mentiu também pro João, tá? Então, ele não quer ir embora, não quer mais voltar. Ele tem um plano agora. O plano dele é voltar e roubar todo o dinheiro da Laura, tá? Só que aí a polícia está atrás do Marcos, a polícia pressiona um amigo do Marcos e tudo mais, e esse amigo do Marcos acaba confessando, né? Enfim, confessou que Marcos, que adotara este suposto nome Marcos, se chamava na verdade Pedro, e que fora capitão de uma quadrilha de ladrões. E que o Marcos diz que ia e tudo mais, então esse amigo do Marcos disse, não, o Marcos só mentiu que está indo para o Rio de Janeiro, mas ele vai voltar para Copacabana porque ele tem plano de roubar os bens de uma rica viúva, que na verdade é a Laura. Bom, e aí agora o narrador vai nos falar de um personagem que já apareceu, não se esqueçam, salvando a vida do Augusto, que é o João, do incêndio, e salvando a vida da Laura,
que é exatamente nessa cena de briga com Marcos, né? Quem é? O fiel João. E aí, a Laura quer saber, né? Tipo, João, como é que tu sabia que o Marcos ia me atacar e tudo mais, né? E ele diz, porque o moço que anda caçando, o moleque me disse que o senhor Marcos tinha tomado as cartas dele e tinha lido. E aquele homem tem cara de mal. Ou seja, ele especula, né, que ia dar essa merda aí, digamos assim, né? E vamos ao título do capítulo, ó. Está bom, João, diz Laura, eu te hei de agradecer. Estamos quase terminando aqui, né? Ainda tem muito mistério para solucionar, tá? Quem é o caçador? O que aconteceu com Augusto de verdade? Tudo, né? Aguardem, né? Roteiro bom para fazer um filmezinho. Bem arrumado gera um bom filme, tá? Bom, aí a Laura fica preocupada, né? Ela quer saber se o Marcos realmente vai embora dali e aí ela manda o João ir atrás. E aí o João vai atrás, né, do Marcos. E aí o que acontece? João corre também. Ali, um homem banhado no seu sangue acaba de expirar. Ou seja, o escravo João mata o Marcos. Tá? Enfim, o Marcos então agora está morto, né? Capítulo 15, eu conto convosco. Bom, após a morte agora do Marcos, né? A Laura, ela já está, tipo, sem notícia do caçador maravilhoso, lindo, já faz uma semana. E aí volta o caçador. Formosa Laura, meu lindo caçador. E aí ele pede perdão para Laura, né? E diz que, bah, não pude ir no encontro, eu tive um ferimento, eu carreguei a espingarda, né, e tal, mas me embaralhei num cipó. Foi disparado o tiro, né, mas eu só feri a mão. E a Laura, ao invés de ficar triste, ela fica feliz. E ele não entende, né? E ela explica, olha, se tu tivesse vindo, o Marcos teria te matado. Ainda bem, agradeça, ainda bem que tu deu um tiro em ti mesmo, né? Pegou na mão e tudo mais, né? Só que aí o caçador diz, ó, felizmente ele não poderá escapar às garras da polícia, que por toda parte o busca. Só que a gente já sabe, né, que o Marcos já morreu, né? Na verdade, o João matou ele. E aí o caçador diz que vai caçar, né, e tudo mais. A Laura pede para ele voltar, para se encontrarem e tudo mais. Aí ele promete uma volta. Capítulo 16, amanhã. Então aqui a gente explica uma cena do capítulo anterior, a cena em que o João matou o Marcos. Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. E aí começa uma gritaria, o Marcos está fugindo da polícia, só que o João está atrás. O Marcos conseguiu, digamos, despistar, né, tranquilamente a polícia, fugir, só que o João vai atrás dele, alcança ele e mata ele com uma facada. Reparem, transpassa-lhe o coração com uma faca, ele cai, estrebucha e morre. Esse é o preto João, fiel, que mata. O morto é o malvado Marcos. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Muito bem. Bom, então o Marcos morreu, né? Enfim, e lembrando, né, que ele estava preparando uma vingança contra o caçador e contra a Laura. E aí o João agora volta, o João evitou então isso aí também, né? Contou para Laura que o Marcos está morto a partir de agora, né? E vem o caçador começa a dizer que ele é pobre, que há uma diferença social entre ele e a Laura, né? Mas a Laura vem com aquele papo, mas não importa, é tudo bem, ó, eu tenho muito dinheiro, os meus bens sobrarão para nós ambos, vós sereis o senhor deles como sois de meu coração. Apaixonada que ela tá, né? Só que o caçador, ele diz, né, que ele quer ficar com ela. Só que ele não tem, digamos, a liberdade ainda. Então ele vai ter que pedir pro padrinho dele, que é o pai dele, né? Que criou ele, que é o Dr. Simval. Ele vai dizer, ó, vou lá falar com ele vem aqui e a gente conversa. Pode ser, Laura? Pode ser, né? Capítulo 17 é que vejo. Ó, e aí o que acontece? Vem o caçador, vem o Dr. Simval e eles vão até a casa da Laura para conversar sobre esse casamento aí. Só que acontece, enquanto os três estão sentados, agora cuidado na cena, né? Bate um homem ali, tá? Bate um homem ali de cabelo e tal, barba, né? E aí ele diz, eu quero uma consulta do Dr. Simval. E o Dr. Simval diz, agora não dá. Lembra que os médicos iam de casa em casa, não tinha essa questão muito de tanto hospital, né?
Então os médicos iam de casa em casa. E esse homem estranho que apareceu ali agora está pedindo o quê? Uma consulta. O Simval diz, não, espera, aguarda, deixa eu conversar aqui, depois eu te consulto, tá? Então os três estão conversando agora, o caçador, o Dr. Simval e a Laura. E tem um quarto que está esperando, que é esse homem estranho aí, né? Bom, só que enquanto ele está esperando, ele fica ouvindo toda a conversa dos três, da Laura, do caçador e do Dr. Simval. Aí o doutor diz, ó, enfim, minha senhora Laura, eu me oponho absolutamente a este casamento teu com o meu filho, né, com o caçador. E aí a Laura diz, mas só um pouquinho, tu tem ódio, o que aconteceu e tudo mais. E o doutor diz, não, não, negativo, Laura, tá? Eu tenho uma compaixão contigo e tudo mais. E a Laura diz, ó, mas não vos compreendo. Mas seja como for, se vosso afilhado e eu quisermos nos casar, qual é o impedimento? Ele o não quererá, diz o Dr. Simval. Mas, mesmo se o quisesse, eu o saberia impedir. E aí a Laura diz, né, que isso não importa, porque ela tem dinheiro, tem poder, mas aí o que vai fazer o Dr. Simval? Joga na cara dela o que ele sabe. Bem sei, como tem sempre uma mulher adúltera quando quer se desfazer do seu marido, como por exemplo um incêndio, né, Laura? Um veneno, ou quer acabar com um amante criminoso por meio de um malvado com um tiro, etc. Reparem que o Dr. Simval, esse personagem que surgiu agora, sabe de todo o passado da Laura. Reparem que ele falou ali sobre o incêndio, sobre o veneno, questões relativas ao Augusto, né? Acabou com o amante, sabe, as questões relativas do Florindo, tá? Então reparem que o caçador fica ali sem entender o que está acontecendo. A Laura começa, opa, como é que ele sabe, né? E aí o Dr. Simval diz, olha, tu me dá licença, Laura, para eu contar uma história? E como a Laura tá se ligando que essa história pode ser sobre ela, diz, não, 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 doutor, eu não quero ouvir nada e tudo mais, doutor, não, mas eu faço questão, tá? E aí ele vai dizer aqui, ele como doutor, ele sempre ia em muitas casas, e aí um dia ele se lembra de um cara ruim, um homem muito ruim, ele não diz o nome, mas esse homem ruim, que ele está querendo fazer referência, alusão, é o Florindo, tá? Ele não vai dizer o nome para Laura, né? Mas ele tá fazendo essa alusão aí, né? Eu já estou revelando aqui, né? E aí diz que esse homem ruim visitava sempre a casa de um homem muito bom. E esse homem muito bom não diz o nome, mas é o Augusto. Lembra que eles eram melhores amigos, né? Um honrado moço, ele está querendo fazer referência aqui ao Augusto, há pouco tempo casado, fazendo referência a Laura, com uma bela moça. E eu era amigo desse rapaz bom, que era exatamente o Augusto. Algumas vezes eu falei a ele sobre a amizade deste moço ruim, no caso para não confiar nessa amizade do Florindo que era falsa. Mas ele era tão demasiadamente bom, o Augusto, que jamais desconfiava dos outros. Ou seja, que né, o Simval tentou ajudar o Augusto, tentou dizer para o Augusto, na época que o Augusto estava vivo, que o Florindo não era um amigo de confiança, mas o Augusto era muito bom, não percebeu isso aí. E aí o doutor diz que um dia estava na botica dele, né, na farmácia dele, só que estava do lado de dentro. E aí ele ouviu um cara que foi ali para comprar veneno para rato, e o doutor desconfia, como assim, né, e tudo mais. E aí o caixeiro da botica, né, quem trabalha na frente, o doutor estava dentro, diz para esse cara, ó, eu não posso dar isso aí e tudo mais, não posso vender isso aí. Só que esse rapaz que a gente sabe que é o Florindo começa, não, mas eu quero comprar veneno, eu quero comprar. E o doutor Simval tá ouvindo tudo de dentro. E aí, claro que ele fica desconfiado, porque um cara vai ali querer comprar veneno. Daí ele pega, chama o caixeiro, tipo o caixa dali, né? E diz, o que tá acontecendo aí? O caixeiro acaba contando para ele, né? Isto feito, certo que a dose que mandei dar nenhum mal faria a quem tomasse. Ou seja, é só tomar uma aguinha aqui. Ou seja, o doutor vende o veneno, mas numa dose que não faz mal para ninguém. Só que o doutor foi jantar e da volta soube com espanto que o moço, meu amigo esse, que era o Augusto, ele não diz o nome, mas ele está fazendo a alusão, né? Era morto. Aí ele não entende, né? Ah, como assim morreu envenenado, né? Ele pensa, opa, tem coisa estranha aí, né? Não foi a morte súbita que eu admirei, mas foi a pressa de sepultar-se o corpo do morto. E reparem, vocês estão lembrados também
que logo depois que sepultaram o corpo, o Florindo já foi lá nos braços da Laura, né? E aí o doutor fica sabendo onde é que estava sendo velado o Augusto e correu para a igreja. Só que quando ele chega lá, já está se acabando o velório, né? E aí ele tá meio que sozinho. O que ele faz? Examina o corpo do Augusto, só que ele não diz Augusto, né? E conheço que o que parecia sono de morte não era morte, não era mais do que um profundíssimo letargo. Ou seja, o Augusto estava vivo, só que em letargia, né, naquela inconsciência prolongada. E como o Simval era amigo do sacristão, o que acontece? Os dois, e aí se explica aqueles três vultos lá, né, no começo, o Simval e o sacristão tiram o Augusto da catacumba ali, né, e no lugar colocam o quê? Alguns panos velhos dentro do caixão. E aí o Dr. Simval começa a prestar os socorros, digamos assim, os socorros, né? E recupera o Augusto. Tornou finalmente a si. Então, só um pouquinho, o Augusto está vivo? Resposta, sim, o Augusto está vivo. Não vai dizer que é aquele cara que estaria esperando. Sim, é aquele cara que estaria esperando que foi pedir uma consulta para o Dr. Simval, tá? Sim, mas é muito inverossímil, né? Sim, romantismo é assim, tá? Bom, aí então o que aconteceu, né? Tornou finalmente a si, Augusto viveu e um pouco mais tranquilo. Poucas horas depois o ressuscitado estava em minha casa. E aí, né, o Dr. Simval diz, né, que obviamente ele foi envenenado pelo amigo ou pela própria mulher. E a Laura tá ouvindo tudo. Reparem que sem o Simval não tá dizendo os nomes, mas tudo a Laura tá sabendo, né? Como é que ele sabe tudo, né? E aí qual foi, digamos assim, a solução encontrada pelo Augusto? O Augusto decide, eu vou vigiar a minha mulher, ver se realmente ela é uma criminosa ou não, né? Então o Augusto, ele começou a ficar morando na casa do Dr. Simval, junto com um caçador, né? E reparem quem é que sabe desse segredo apenas que o Augusto está vivo, o sacristão e o escravo João. E aí o doutor continua contando essa história ali para Laura, né? Deveis saber, senhora, que quando a suposta viúva, ele está fazendo referência a ela mesma, né? Se julgava a sós, entre os braços de seu criminoso amante, o Florindo, ela era ouvida pelo seu próprio marido. Então, o que acontecia? O Augusto chegava ali e ficava escutando tudo, né, e tudo mais para saber se realmente a mulher era uma criminosa. Esta mulher de sangue determinou logo acabar com este amante também. Ou seja, lembre que ela mandou matar o Florindo, tanto que ela contratou o Marcos que matou o Florindo. E aí o Simval conta, né, que como é que o corpo do Florindo apareceu na janela, lembre, né? Que um escravo pegou o corpo do Florindo, colocou na janela, e aí ele conta, né, a história de uma mulher, sempre fazendo alusão, não dizendo os nomes, mas ele está dizendo claramente ali, que é a Laura, né? Que marcou entrevista com o Novo Amor, que no caso seria o caçador, né? Só que aí apareceu o Marcos, que queria matar ela pede socorro, apareceu um desconhecido e tudo mais. E só agora o doutor vai pegar e vai dar os nomes aos bois, digamos. Eu já antecipei para vocês, mas ele vai dizer, ó. O primeiro amante, pois, desta mulher carregada de crimes era o Florindo. Reparem, a Laura se liga, né? Ele sabe da minha história. Ah, não basta, diz a Laura, ainda não. O segundo, Marcos. O escravo, quem era? João. E ela, a mulher, tu mesmo, Laura. E ela diz, e o marido? Exclamou o caçador como ferido de um raio. Tipo, e o marido, que tá vivo, né? Aí o que diz o Simval? Continuou friamente. É aquele que ali está. Ou seja, aquele homem que tinha chegado ali na casa do doutor, e o doutor tinha mandado ele esperar. Quem é esse homem? Exatamente Augusto, que não morreu. Aí o que faz o Augusto? O Augusto tira o chapéu, arranca a cabeleira falsa, tira a barba e olha para Laura, né? E ela diz, que vejo? E ele diz, o homem a quem tu 2 vezes assassinaste, o teu marido, o filho do pescador. Bom, aí nós temos o capítulo 18. A ele devo todos os meus males. E aí o narrador fala da Laura. Ó. Laura merece a punição de seus crimes. E se quereis, odiai-a, mas eu vos rogo que antes vos compadeceis dela. E agora o narrador vem querer falar um pouquinho da Laura, né? Vocês viram, né, que esse livro é cheio de reviravoltas, cheinho. E aí o Augusto, né, quando se apresentou para ela, tirou a barba e tudo mais, né, a Laura desmaiou. E aí o Simval foi ali, socorreu ela volta a si. Só que quando ela volta, ela tá totalmente mudada, tá pálida. E ela fala pro Augusto que
que os crimes que ela fez, né, que ela cometeu, não tem perdão para isso. E ela diz ali por quê, ó. Tu devias punir-me quando surgiste do sepulcro. Ou seja, ela acusa o Augusto, né? Se tu não morreu, deveria ter me matado, né? Tu me poupou para que eu ainda tivesse tempo de fazer mais e mais crimes, perpetrar mais crimes. E o Augusto diz, né, que só não fez nada porque ele queria realmente ter a certeza que ela era uma criminosa mesmo, certo? E aí o Augusto pede, pergunta o que ela quer e a Laura diz, eu quero uma morte, eu quero morrer. Só que aí o Augusto quer falar ainda alguma coisinha a mais sobre a vida de solteira da Laura, e reparem que tem mais coisas ainda a serem reveladas, né? Reparem o que ele vai dizer. Tu, Laura, abandonaste a casa paterna na idade de 13 anos, em companhia de teu amante, cujo casamento tua mãe desaprovava, sim ou não? É verdade. E agora nós temos mais uma revelação importantíssima. A Laura, ela já era mãe quando tinha 14 anos. Reparem o que ele vai dizer. E tu, Laura, foste mãe na idade de 14 anos. Também é verdade. E aí eu pergunto a vocês, adivinha quem é que é o filho dela? Aquele caçador que está ali. Pouco ao depois teu amante abandonou-te, o pai do teu filho. E ela diz injustamente. E é a ele que eu culpo, que eu devo todos os meus males, meus desmanchos e meus crimes a ele, ao meu primeiro marido que teve um filho comigo, né? Ou seja, a Laura culpa esse primeiro homem, né, com quem ela teve um filho, que fugiu com ela e tudo mais, né? Só que depois ele abandonou a Laura e ficou com um filho. E aí o Augusto diz, né, que o filho da Laura, né, pergunta, né, teu filho foi roubado, tu nunca mais teve notícias dele. Ela diz verdade. Ficaste à mercê de um novo amante, e com este a quem falsamente apelidavas marido, naufragaste sobre esta praia onde ele morreu e eu te salvei, né? E ela diz verdade, né? E tem mais uma coisa, ele vai dizer, teu nome não é Laura. E aí ela vai revelar, sim, que realmente não era Laura, que ela se chamava Maria Laura, e o Augusto revela agora. Teu primeiro amante, o pai de teu filho, que já não existe há muito, Deus perdoe os seus pecados, chamava-se Sérgio. Então a gente fica sabendo que o primeiro marido dela, né, com quem ela teve um filho, se chamava Sérgio. E ela vai dizer também é verdade. Teu filho que ainda vive, cujo primeiro nome fora Ilano e foi mudado no crisma para Emiliano, aqui o tens. Isto mostrando o jovem caçador. Por isso que dá pelas tantas era um amor um pouco diferente, né? Porque ela tinha ali 31, 32 anos, ele tinha 18, então casa certinho com a questão de ela ter um filho aos 14 anos. E aí ele diz, ela diz meu filho, e ele diz minha mãe. Reparem quantas reviravoltas, eu nem consigo mais contar isso aqui, né? De tanta reviravolta. E o capítulo 19, já estamos terminando aqui, se chama Olha Meu Filho. E o Augusto quer punir a Laura agora, né? Porque ela é uma criminosa. Só que ele vai recuando, ele vai sentindo compaixão por ela. E o narrador começa a acentuar o quê? O lado bom do Augusto, né? Que é um cara de coração bem formado e tudo mais, reparem. Ele era honrado e virtuoso. E aí, quando ele olha o caçador e a Laura se abraçando, né? Estão chorando ali. O nome do caçador agora a gente sabe que é Emiliano, né? E tal. O Emiliano, o caçador, chega para Augusto e implora, ó, perdão, perdão, senhor, para minha mãe. Mancebo, diz o Augusto, não merece que implore seu perdão uma mulher tão criminosa, tá? Só que aí o Emiliano, né, o caçador, ele fica repetindo ali que, por favor, é a minha mãe, a minha mãe. E a Laura vem, se ajoelha e pede a morte. Diz assim, ó, ó meu Deus, por que a morte não me livra do peso dos meus crimes? Então ela está querendo a morte ali. Só que o Emiliano tá ali, né, naquela questão mais religiosa, tá ali, né, implorando, né, ó meu Deus, lança sobre minha mãe teus olhos cheios de misericórdia. Traze ao teu rebanho, Senhor, esta ovelha dela desgarrada. E aí ele já faz aquela referência à ovelha desgarrada bíblica, né? E aí o Augusto já não tá mais aguentando aquelas cenas ali, e ele chega para Laura e pergunta para ela, né, Laura, tu estás verdadeiramente arrependida dos teus crimes? E aí ela diz, né, é só olhar pro meu filho para tu perceber que sim, né? E aí ele vai propor o quê? Uma questão pros crimes dela, né? Laura, tu queres ir para um convento?
E ela diz: para a dor, para a contrição, para as lágrimas e para uma morte cristã. Sim, eu vou para um convento. E termina aqui o penúltimo capítulo, né, com Augusto perdoando ela, dizendo: ó, Laura, eu te perdoo. E o último capítulo é um epílogo e as reflexões, né? E reparem que o narrador diz: vós me pedis duas explicações. Convém saber. Por que via o Dr. Simval? Como o Dr. Simval soube a história que lhe ouvimos? E como sabia o Augusto a história de Laura durante o celibato dela? E aí o narrador explica, né? Que o primeiro marido dela, o Sérgio, que já conhecemos, foi o primeiro amante de Laura e pai de Emiliano. Já sabemos disso, né? Só que assim, ó, 3 anos depois que ele roubou a Laura da mãe, da mãe da Laura, né? Enfim, ele ficou com a Laura. A Laura, então, ficou grávida, ganhou, e esse Sérgio começou a desprezar a Laura e abandonou ela, certo? Só que levou o filho. E aí a Laura, abandonada, não podia voltar para a mãe, o pai estava morto, né? Ela abandonou a mãe, o cara que tinha ela abandonou ela, levou o filho junto, e aí ela conheceu um novo homem. Foi com este homem que ela viveu uns 13 anos ou pouco, ou mais ou menos. É o cara do naufrágio, né? Daí ela se mudou para o Rio de Janeiro, houve o naufrágio, lembrem que ele morreu, tá? E aí o Simval ficou sabendo de algumas coisas, por exemplo, que o Sérgio, o primeiro marido dela ali, né? Veio até a cidade e deixou o filho dele, que é o caçador, com o Simval, que era amigo dele. Foi a este médico, Simval, que o Sérgio contou não toda a sua história com Laura, mas também toda a história da Laura. Então o Simval sabia tudo já ali, né? E aí o Simval foi pegando afeição pelo Emiliano, foi batizando ele de Crisma e tudo mais, tanto é que mudou o nome de Ilano para Emiliano. E foi por este tempo que Sérgio fez uma viagem a Minas Gerais, de onde nunca mais voltou, ou seja, morreu. O Emiliano ficou então órfão de pai, não sabia nada da mãe da Laura, a Laura, né, não sabia nada da mãe, e aí o Simval fica ali como pai dele. Simval amava-o como seu filho. E aí com uns 13, 14 anos, o Emiliano ficou mal de saúde, o Simval mandou ele para a Europa, ele fica lá na casa de uns parentes, tenta se curar, e depois ele volta para o Rio de Janeiro com uns 17 anos. E aí é a primeira vez que ele viu a Laura. Ó. Foi então que ele viu a Laura pela primeira vez, tendo ela os seus 31 anos, mas tão formosa e gentil como nos seus 18. Reparem, era filho e mãe se vendo ali. E aí o Simval diz que também ficou uns 6 meses fora, e foi exatamente nesse tempo que o Augusto conheceu a Laura. Se casaram, foi um casamento muito rápido, na ausência do Simval. Só que depois o Simval, tipo um detetive, começou a juntar todos os elementos ali, começou a se ligar que a Laura realmente era a mãe do Emiliano, que a Laura não usava o nome inteiro, né, que era Maria Laura, só usava a Laura fazia de tudo para, digamos assim, esconder o passado dela, né? Só que acontece, o Simval foi o grande detetive ali, ó. Simval, de posse destes segredos, guardou-os religiosamente. E agora nós temos 2 cenas importantíssimas do livro para fechar, talvez as melhores do livro. Reparem que um dia eles estão conversando sobre homens e mulheres. Está ali o Simval, está ali o Augusto e está o Emiliano. Porque agora a gente vai ficar sabendo no final que a Laura já está num convento. E eles começam a discutir sobre a Laura. Sobre se a Laura é culpada ou não, né? Enfim, porque seria muito fácil sempre culpar a mulher. E reparem as palavras do Emiliano, que eu acho que são muito importantes, talvez uma coisa muito importante para o livro, tá? Isso que é um livro que foi escrito 160 anos atrás. Reparem o que diz o Emiliano. Nós temos organizado uma sociedade a nosso bel prazer. E acerca das mulheres, nós constituímos a um só tempo partes e testemunhas, juízes e acusadores. Ou seja, o que ele quer dizer ali, né? Ele está naquele discurso que o homem tem o poder, tem a palavra, as mulheres não. E aí o Emiliano diz, né? São pouquíssimos os homens de caráter que existem. Tu, Simval, é um homem de caráter, tu, Augusto, é. Mas a grande maioria dos homens já tentou seduzir ou seduziu uma mulher. E qual é o detalhe? Esse homem que seduziu é colocado lá em cima. Ou seja, é o Dom Juan, é o Garanhão. E o que acontece com a mulher? Depois que a mulher é seduzida, que ela aceita a sedução, qual é o valor que dão às mulheres? Né? Rebaixamento total. Desde então, esta mulher caída é olhada com desprezo, diz o Emiliano.
Seu nome é acompanhado de um epíteto de infâmia, tipo vagabunda, né? E por que não sofre outro tanto o seu vil sedutor? Ou seja, o homem, o sedutor, fica lá em cima, a mulher que é seduzida lá embaixo. Reparem as palavras que são totalmente duras e atuais do livro do Emiliano aqui, né? As mulheres na sociedade são sempre o que nós queremos que elas sejam, visto sermos nós os diretores delas, ou seja, quem é que tem a palavra? É o homem, né? Ou seja, os homens aqui que vão guiando as ações das mulheres. E o que diz o Emiliano? Por que os homens sedutores não são punidos? Por que eles saem por cima, né? E aqui reparem que discurso forte dele. Entre nós, olha-se para um homem sedutor sem a menor repugnância. Tipo, é o garanhão, como eu falei para vocês, é o Dom Juan. Ao passo que se olha para a sua vítima, a mulher que foi seduzida, com desprezo. E aí o Emiliano, né, diz que a mãe realmente é criminosa, tá? Realmente é. Mas que isso tem a ver com a pouca educação que ela teve, ela que perdeu o pai, ela que abandonou a mãe, que conheceu um homem que desprezou ela, e aí acaba dizendo, né, que são culpa basicamente dessa formação que ela teve, né? O marido abandonou, ela veio para o Rio de Janeiro e tal, mudou então de estado, ampliou-se o seu círculo e alargaram-se os conhecimentos. Ela estava, pois, onde? No Rio de Janeiro. O que era o Rio de Janeiro? Principal cidade do Brasil, onde ela é uma extrema beleza, mais que nenhuma parte do Brasil está exposta, onde a sedução tem uma linguagem mais eloquente. E depois, né, ele diz que ela ficou meio corrompida, tão corrompida até matar o Augusto, mandar matar o Florindo. E aí o que diz o Emiliano, né, que o Simval tem a pena dela, da mãe dele, né, enfim, da Laura. E diz que ela pode até ter nascido com essa índole ruim, mas ela não teve uma educação, digamos, para ser melhor, tá? E agora outra cena legal vem agora, ó. Nesse mesmo dia, o fiel escravo João recebeu o título de sua liberdade, ou seja, a carta de alforria, a carta de manumissão, e tantos quantos benefícios lhe pôde fazer. Ou seja, a gente tem aqui a questão da carta de alforria. Lembrar, né, que a gente estava vivendo um Brasil nessa época do romantismo escravocrata, então o João, o fiel João, o importante João, ganha a sua liberdade, tá? Bom, o Emiliano ainda, né, tá sob a proteção do Augusto agora, né? E como é que encerra o romance? Se nessa época, vamos falar sobre a Laura agora, né? Se nessa época existisseis e fosseis, ou seja, se tu, leitor, existisse nessa época e fosseis ao convento do Desterro, veríeis muitas vezes no locutório, recostada à grade da parte de dentro, uma mulher pálida, descarnada, mas ainda formosa, algumas vezes derramando lágrimas de dor e arrependimento, enquanto um formoso mancebo, que aqui é o filho dela, né, o Emiliano, em pé, da parte de fora, a contemplava com um certo sentimento de dor e talvez de prazer. Ou seja, dor por ela estar ali, mas prazer por ela não ninguém ter matado ela, né? Ela está pagando os pecados dela ali, digamos. Este mancebo era Emiliano e a mulher era Maria Laura, a esposa do filho do pescador. Ou seja, finaliza com esse tom moralista, pedagógico e tudo mais a partir de uma conclusão moral, como acontece em vários momentos da obra, ok? Longo, mas eu acho que tem sim valor um livro que foi relegado a um segundo plano e eu não vejo porquê. É um bom livro que está pedindo um grande roteiro de filme.